Amém. Senhor Jesus. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Aleluia. Como a irmã Yara orou, realmente é uma alegria muito grande nós estarmos juntos mais uma vez, né, para desfrutar da palavra, desfrutar do Senhor, participar da mesa. E claro, né, tem muitos irmãos pelo Zoom também acompanhando. Graças ao Senhor, né, irmãos, por esse privilégio que nós temos de estarmos juntos. Bom, irmãos, nesta semana, na verdade nesse semestre, nós temos estudado 1º e 2º Timóteo. E nas últimas semanas nós vimos várias características de um servo de Deus. Algumas semanas atrás nós vimos, por exemplo, as qualificações dos presbíteros e dos diáconos, baseado em 1 Timóteo capítulo 3. E depois nós vimos em 1 Timóteo 4:6, quero ler com os irmãos, sobre nós sermos bons ministros de Cristo Jesus. Que diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, irmãos, nós temos visto, né, quando fala de presbíteros, diáconos, isso se refere a todos nós que queremos crescer em vida, queremos amadurecer espiritualmente, e queremos ser úteis ao Senhor, servir os irmãos. E creio que todos nós também queremos ser bons ministros de Cristo Jesus, ou seja, ser aqueles que ministram Cristo, levam Cristo às outras pessoas. Hoje nós vamos ver mais um aspecto que está em 1 Timóteo, que é ser um homem de Deus. Isso está em 1 Timóteo 6:11. Que fala: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, irmãos, nós no passado vimos sobre sermos bons ministros de Cristo. E hoje nós vamos ver sobre sermos homens e mulheres de Deus. Ser um bom ministro de Cristo Jesus se refere ao nosso serviço. Se refere à nossa obra, o que nós fazemos. Nós servimos o Senhor, servimos as pessoas. Então isso se refere à nossa obra. Mas ser um homem de Deus se refere à nossa pessoa. Ser ministro de Cristo se refere ao que nós fazemos, mas ser um homem de Deus se refere a quem nós somos. E os dois, irmãos, são aspectos complementares. Precisamos dos dois. Primeiro, precisamos atentar a quem nós somos. E depois, atentar o que nós fazemos. Não podemos só dar atenção para um lado. O problema, muitas vezes, é que a gente faz muita coisa para o Senhor. Serve aqui, serve ali, faz isso, faz aquilo. Se envolve em muitas atividades, mas, interiormente, não temos aquela realidade. Não adianta fazer coisas para Deus se nós não formos homens e mulheres de Deus. Então, precisamos ser para depois fazer. Mas claro, se nós somos homens de Deus, irmãos, espontaneamente fazemos coisas para o Senhor também. Não tem como eu ter intimidade com Deus, amar o Senhor, buscar o Senhor, e não ser levado a servir o Senhor e a servir os irmãos. Então, essas duas coisas andam juntas, irmãos. Quando nós amamos o Senhor, quanto mais amamos o Senhor, mais nós amamos as pessoas. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais nos aproximamos das pessoas, para cuidar das pessoas, para ministrar Cristo às pessoas. Então, irmãos, quando nós somos homens de Deus, nós passamos a ser também bons ministros de Cristo Jesus. É isso que Paulo fala para Timóteo e é isso que nós queremos ser hoje também, irmãos. Então, o título de hoje da reunião é Tu, ó homem de Deus. É baseado nesse versículo. E ser um homem de Deus, irmãos, significa manifestar Deus em todos os aspectos do nosso viver. Um homem de Deus tem uma vida com Deus. Não é só uma vida de reuniões. Muitas vezes nós achamos que a vida da igreja se resume em reuniões,
em comunhões, conferências. Claro, isso é um aspecto da vida da igreja, mas não é tudo. Ser um homem de Deus, irmãos, não é só participar das reuniões, ou, eu vou ler a Bíblia, separo 30 minutos por dia para ler a Bíblia e pronto. A gente tem essa tendência muitas vezes, né, de separar, fazer uma distinção entre o tempo que é para Deus e o tempo que é meu. Então, às vezes a gente pensa, não, vou para todas as reuniões, tá? Uma maravilha. Fim de semana é para eu participar da vida da igreja. Mas durante a semana, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que viver minha vida. Não, irmãos, o homem de Deus expressa o Senhor em todos os aspectos. A vida da igreja envolve a nossa vida familiar, nosso relacionamento com os pais, com os filhos, com os cônjuges, os irmãos. A vida da igreja envolve os nossos estudos, nosso relacionamento na escola, na faculdade, o ambiente de trabalho, nosso relacionamento com os colegas de trabalho, com o patrão, com os clientes, com os funcionários, o nosso convívio social, tudo, irmãos, faz parte da vida da igreja. Nós costumamos falar, né, que a igreja somos nós. Então, se nós somos a igreja, a vida da igreja é a nossa vida. Irmãos, não podemos separar Deus do resto do nosso viver. Se queremos ser homens de Deus, precisamos ter essa realidade. E aqui no versículo 11 que eu li, fala: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aqui tem dois verbos, foge e segue. Esse é o viver de um homem de Deus, irmãos. Nós fugimos de certas coisas e nós seguimos outras. Então, para entender um pouco mais disso, eu queria ler os versículos anteriores. Ele fala, né, foge destas coisas. O que são essas coisas? Então, tem alguns itens que eu queria destacar aqui hoje, a partir do versículo 3. Aqui fala de algumas questões negativas, das quais temos que fugir, e algumas positivas que devemos seguir. Amém? O versículo 3 de 1 Timóteo 6 fala o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui, irmãos, está falando sobre nossa atitude para com a palavra de Deus. Infelizmente, aqui fala que tem alguns que ensinam outras doutrinas. Tem alguns que não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus. E não concordam com o ensino segundo a piedade. Irmãos, todos nós temos contato com a palavra de Deus. Até os incrédulos, as pessoas do mundo têm certo contato com a palavra. Mas qual que é a nossa atitude para com a palavra? Aqui mostra que tem alguns falsos mestres que ensinam outras doutrinas. E no versículo 4 e 5, nessa versão, às vezes é um pouco difícil de entender, né? Mas na Nova Almeida Atualizada, o versículo 4 e 5 diz o seguinte: esse é orgulhoso e entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então aqui, irmãos, fala de alguns que são orgulhosos. Eles recebem a palavra não no espírito, como vida, mas recebem a palavra na letra. E eles acabam se tornando orgulhosos. E o que eles querem, irmãos, é apenas discutir, é brigar a respeito da palavra. Ao invés de usar a palavra como algo que dá vida, para transformar o nosso viver, para edificar a igreja, usam a palavra para debater. E aí fala que isso levanta polêmicas, suspeitas, inveja, tantas coisas, porque eles recebem a palavra de uma forma errada.
Nós, porém, irmãos, como homens de Deus, precisamos ter outra atitude. No capítulo 4, versículo 6, que eu já li, eu queria ler de novo. Aqui fala: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmãos, a palavra para nós não é material para discussão, não é um material para debate, mas a palavra para nós tem que ser um alimento. Precisamos nos alimentar das palavras da fé e da boa doutrina. Irmãos, quando nós tomamos a palavra como alimento, aquilo nos supre, aquilo nos dá força, nos dá vigor, nos dá alegria, nos dá vida. O Senhor fala, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Precisamos, irmãos, nos alimentar da palavra. Então, qual que é a nossa atitude quando lemos a Bíblia? Quando recebemos a palavra, quando ouvimos a palavra? Será que é apenas um material de conhecimento para depois agora eu sei, agora eu consigo discorrer sobre o assunto? Ou será que nós oramos baseados na palavra? Praticamos a palavra, permitimos que aquilo de fato transforme o nosso coração? Como que as pessoas ao nosso redor veem a nossa vida? Talvez tenha alguns incrédulos, né, que nos conhecem. Quando eles olham para nós, sabem que nós somos cristãos, o que que eles veem? Um cristão é apenas alguém que sabe muito sobre o que a Bíblia diz? Sabe pregar só, falar sobre a Bíblia? Ou será que eles olham para a nossa vida e falam, olha, ali está alguma coisa diferente. Eu vejo no seu viver, no jeito de você falar, no jeito de você agir, alguma coisa diferente. Eu vejo Deus em você. Será que eles veem a realidade da palavra em nosso viver? Se nós nos alimentarmos da palavra, irmãos, nós ganhamos vida e essa vida nos transforma. Essa vida nos transforma em homens de Deus, e um homem de Deus é aquele que expressa o Senhor. E também nos transforma em bons ministros de Cristo, que é aquele que, pela vida de Deus, é capacitado a servir o Senhor. No versículo, voltando aqui para 1 Timóteo 6,3, no final fala que existe o ensino segundo a piedade. Então existe o ensino, mas é segundo a piedade. Esse ensino, irmãos, não gera apenas conhecimento, mas gera piedade, que é o quê? É Deus sendo manifestado em nosso viver. Deus sendo manifestado na nossa carne. Bom, essa é a primeira questão, é sobre a palavra de Deus. A segunda questão é no versículo 5, no final, fala que alguns supõem que a piedade é fonte de lucro. Aqui é sobre a nossa atitude para com a piedade, com as coisas de Deus. Aqui fala que alguns supõem que a piedade é fonte de lucro. Isso pode tanto se aplicar à questão de ganho financeiro. Alguns julgam que as coisas de Deus é para ganhar alguma coisa financeiramente, ou ganhar algum material. Mas também, irmãos, se aplica ao sentimento de tirar vantagem, de sair ganhando com as coisas de Deus. Usar as coisas de Deus para benefício pessoal. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, eu posso chamar um irmão, se esse irmão falar assim, tá, eu só vou servir se eu... no interior pergunta, o que eu ganho com isso? Se tem esse sentimento, o que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, então não vou servir. Isso quer dizer que está julgando que a piedade é fonte de lucro. Ou eu só vou buscar o Senhor se eu ganhar alguma coisa em troca. Alguns buscam a Deus só por bênção material. Ou só porque quer que Deus faça alguma coisa na sua vida. Depois que Deus faz, pronto, obrigado, Senhor. E não quer mais saber do Senhor. Ou o contrário, às vezes, se Deus não faz a nossa vontade, não faz o que a gente está pedindo, busquei o Senhor, eu fui para as reuniões, eu li a Bíblia, eu orei, Deus não fiz o que eu queria, não adiantou nada. Não vou mais buscar o Senhor também. Não vou mais reunir. Irmãos, se nós temos essa atitude, precisamos tomar cuidado. Talvez estamos considerando que a piedade é fonte de lucro.
Nós não podemos, irmãos, nos perguntar: o que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou ganhar se eu buscar o Senhor? Na verdade, a nossa pergunta tem que ser: o que que o Senhor vai ganhar com isso? Nós servimos o Senhor, irmãos, não porque nós ganhamos algo, mas porque amamos o Senhor. Nós queremos que o Senhor ganhe com o nosso serviço. Isso é ser um ministro de Cristo. Ele ministra Cristo para as outras pessoas, é para servir as pessoas e servir a Deus. Isso que é a consagração. Ontem nós desfrutamos na palavra sobre nós nos derramarmos como libação, por amor aos irmãos, por amor ao Senhor. Então, irmãos, a piedade não é para nós mesmos. Claro que nós ganhamos muita coisa também, ganhamos mais de Cristo. Vou falar disso daqui a pouco. Mas principalmente, irmãos, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Qual que deve ser a atitude de um homem de Deus com relação à piedade? É o versículo 6. Fala: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, irmãos, nossa fonte de lucro nós ganhamos quando estamos expressando a Deus. Quando temos o viver de piedade, manifestando o Senhor, aí nós ficamos contentes. 1 Timóteo 4,8 fala: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Irmão, se nós queremos de fato ter uma vida que faz sentido, uma vida proveitosa, precisamos viver para as coisas de Deus. Não é correr atrás das nossas coisas, dos meus sonhos. Mas quando nós temos a piedade, irmãos, isso sim é para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ganhamos mais vida, irmãos, tanto hoje como no futuro. Isso que vale a pena, irmãos. Para que gastar nossa vida correndo atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de alguma posição, alguma reputação, algum conhecimento? Irmãos, essas coisas são dessa vida, essas coisas logo, logo vão passar. Vamos investir a nossa vida no que é eterno, no que vale a pena, nas coisas de Deus. 1 Coríntios 15:19 fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui não fala só da nossa esperança, fala até da nossa esperança em Cristo. Ou seja, se a nossa vida cristã se limita a ganhar alguma coisa nessa vida, ganhar alguma coisa dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Irmãos, nossa esperança não está nessa vida, está na vida eterna. Então vamos investir para ganhar o que é eterno. De novo, irmãos, não buscamos a Deus para Ele fazer a nossa vontade. Mas nós vivemos para nós cumprirmos a vontade de Deus. Voltando para 1 Timóteo 6, Paulo continua no versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui Paulo mostra que ele não está pegado a nada dessa terra. Não vamos levar nada daqui mesmo. Em Filipenses, capítulo 4, Paulo também fala desse assunto. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui Paulo mostra, irmãos, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O coração dele não está pegado a nada terreno, nada dessa vida. A alegria dele não se baseava em coisas materiais ou circunstâncias externas. Ele podia estar em abundância ou em escassez, em fartura ou estar passando fome, ele estava feliz. Porque a alegria dele estava em Cristo.
tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma frase no Alimento Diário que muitos desfrutaram, até mandaram ali no grupo do WhatsApp, fala: rico não é aquele que tem muito, rico é aquele que precisa de pouco. Irmãos, onde está a nossa riqueza hoje? Se a nossa riqueza está nessa terra, podemos ter muito e nem assim ser ricos. Sempre queremos mais. Sempre estamos insatisfeitos. Mas se nossa riqueza está nas coisas celestiais, irmãos, nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a verdadeira alegria, irmãos. Paulo fala da questão do dinheiro, porque isso é uma grande prova, é um grande teste para a nossa vida. É um grande teste para o nosso coração. Porque revela muito sobre onde está o nosso coração. Voltando para 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo continua. Versículo 9 e 10 diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui mostra, irmãos, o perigo do amor ao dinheiro e da cobiça. Mateus 6 fala mais desse assunto. Mateus 6, 19, do versículo 19 em diante. O Senhor Jesus fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Não acumulem tesouros aqui na terra, não invistam nas coisas que são passageiras, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, onde temos depositado a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso dinheiro? É nas coisas desse mundo? Se nós sonhamos só em comprar coisa, eu quero comprar uma casa maior, um carro melhor, um celular mais novo, quero ganhar mais dinheiro, isso mostra onde está o nosso coração. Mas o Senhor fala que devemos ajuntar tesouros, não na terra, e sim no céu. Olha o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, ou nós somos homens de Deus, ou nós somos servos das riquezas. Não tem como ser um homem de Deus e amar o dinheiro, servir o dinheiro. Não podemos servir a dois senhores. Por isso que Paulo também fala: foge dessas coisas, fuja do amor ao dinheiro. Fuja da avareza. Voltando para 1 Timóteo 6, nós vimos ali que o amor ao dinheiro causou que muitos se desviassem da fé. Isso quer dizer que não podemos ter dinheiro? É proibido ter recursos materiais? Não, não é isso. A questão é onde está o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Olha o versículo 17 a 19. Paulo fala também sobre os ricos, os que têm dinheiro. Ele fala: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Irmãos, a questão é o coração. Onde temos depositado a nossa esperança? Nas riquezas ou em Deus? O que temos feito com as nossas riquezas? Aqui fala que
Podemos praticar o bem e ser ricos em boas obras, ser generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, irmãos, nós podemos ter certos recursos, mas a questão é, esses recursos são para nós mesmos ou é para Deus? Nosso tesouro, irmãos, precisa ser para o reino de Deus. Quando ofertamos, quando somos prontos para repartir, para ajudar os outros, nossa recompensa será apoderar-nos da verdadeira vida. Que Paulo mostra, ó, investir nessa vida aqui, isso não é a vida, não. A verdadeira vida é a vida eterna. Podemos, irmão, se podemos nos apoderar da verdadeira vida, por que vamos gastar nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia nessa vida? Então, tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós somos, é para o Senhor. Isso é ser um homem de Deus. Como nós vimos no começo, ser um homem de Deus não é só participar das reuniões e ler a Bíblia todo dia. Ser um homem de Deus envolve o nosso dinheiro, envolve o nosso trabalho, os nossos estudos. Ser um homem de Deus envolve a parte prática do nosso viver. Bom, nesses versículos, irmãos, nós vimos algumas situações, algumas anormais, alguns exemplos negativos e outros positivos. De exemplo negativo, nós vimos, né, que alguns ensinam outras doutrinas, alguns não concordam com essas palavras, outros supõem que a piedade é fonte de lucro, outros amam o dinheiro e se desviam da fé. Infelizmente, tem alguns que seguem esse caminho. Mas olha o versículo 11, de novo, que é o tema dessa reunião. Paulo começa dizendo: tu, porém, ó homem de Deus. Tu, porém. Olha, os outros podem se desviar da fé, os outros podem até ensinar outras doutrinas, os outros julgam que a piedade é fonte de lucro, mas você, tu, porém, você, Timóteo, é um homem de Deus. E Paulo está falando com cada um de nós hoje, Deus está falando com cada um de nós hoje. Irmãos, eu não quero saber o que os outros estão fazendo, o que o mundo está fazendo. Nós somos diferentes. Nós, porém, somos homens de Deus. Outros ensinam outras doutrinas, não concordo com essas palavras. Eu, porém, nós, porém, nos alimentamos com a palavra da fé e da boa doutrina. Outros julgam que a piedade é fonte de lucro. Nós, porém, irmãos, como homens de Deus, sabemos que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Outros amam o dinheiro? Se desviam da fé? Tá bom, mas nós, porém, somos homens de Deus. Nós investimos nosso dinheiro e tudo que nós temos no reino de Deus. Irmãos, graças ao Senhor por esse tu, porém. Às vezes, quando a gente olha para esse mundo hoje, nós vemos a iniquidade se multiplicando, a apostasia, né, aumentando, nós vemos o pecado avançando, às vezes a gente fica até receoso, temeroso, né? Mas nós não fazemos parte dessa onda da iniquidade. Nós somos homens de Deus, irmãos. Nós, porém, fazemos a diferença. Nós somos a exceção nos dias de hoje. Como homens de Deus, irmãos, nós fugimos dessas coisas. E nós seguimos outras. Aqui fala, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Precisamos estar em movimento, irmãos. Estar fugindo de certas coisas e seguindo outras. Porque nós sabemos que nós somos. Nós somos homens de Deus. Irmãos, nossa identidade não está nesse mundo. Nossa identidade está na palavra. Outros estão se perdendo, mas sabemos que nós somos. Somos homens de Deus. E por isso nós seguimos essas coisas. Amém, irmãos? Para terminar, eu queria ler o versículo 12, que fala, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmãos, precisamos combater o bom combate e tomar posse da vida eterna. Graças ao Senhor por essa palavra, irmãos.
Eu fiquei muito encorajado a fazer a diferença, a ser uma exceção, de ser esse homem de Deus. Que todos nós possamos ser esses homens e mulheres de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Que tal passarmos um tempo agora orando? Amém? Quem está em dupla aí pode orar em dupla ou em trio. Quem está sozinho, orar individualmente, no Zoom também. Que tal a gente passar um tempo orando para que possamos ser esses homens de Deus e esses bons ministros de Cristo Jesus? Amém?